Com relação ao pólen apícola, o que a gente vai ver hoje? O que é o pólen, processo de produção, valor terapêutico, propriedades nutricionais. O que é o pólen apícola? O pólen apícola nada mais é do que o resultado da aglutinação do pólen das flores. Então, o pólen apícola, a gente vai ver que ele tem esse tamanho aqui, ó. São bolotas aí de 1 milímetro, 2 milímetros, até 3 milímetros aí. Mas isso o que que é? É um amontoado de diversos pólen que as abelhas operárias fazem e misturam esse pólen com néctar e também com substâncias salivares. Daí, obviamente, esse pólen que elas coletam, elas levam para a colmeia, e na colmeia ele é utilizado como fonte de proteína. Então, a gente viu semana passada que a geleia real é formada principalmente pelo pólen, tá? Então, as abelhas acumulam, né, e conseguem. Obviamente, o pólen possui um tamanho muito menor, pólen original lá nas flores, né? Mas elas vão acumulando aí nas suas patas, né? E conseguem levar esse pólen, uma parte desse pólen é levada para a colmeia. E daí, na colmeia, o apicultor pode fazer o quê? Colher esse pólen para depois revender, certo? Então, a legislação que vai falar sobre o pólen é essa daqui, ó, Instrução Normativa número 3, de 19 de janeiro de 2001. Aprova Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, ou seja, RT, e entre outras coisas do pólen. Então, lá na legislação, o que vai estar falando? Vamos descer ali. Aqui fala sobre a geleia real, a mesma lei, né? Fala sobre a apitoxina, própolis, a geleia real liofilizada também. E aqui o pólen. Então lá ele vai estar falando, definição, entende-se por pólen apícola, o resultado da aglutinação do pólen das flores, efetuada pelas abelhas operárias, mediante néctar e substâncias salivares, o qual é recolhido no ingresso da colmeia. Ou seja, quando a abelha vai entrar com esse pólen na colmeia, os apicultores costumam colocar uma tela na qual a abelha entra, mas uma parte do pólen fica retido, fica fora da colmeia, e daí o apicultor coleta esse pólen, tá? Daí você vai ter o pólen apícola, e ele também pode ser comercializado na forma de pólen desidratado. Aí, se ele é submetido a um processo de desidratação, uma estufa, né? Estufa de ventilação, porém com temperatura inferior a 42 graus. E teor de umidade inferior a 4%. Daí pode ser denominado de pólen apícola. Lá na legislação vai ter a designação de venda, né? Pólen apícola, o pólen apícola desidratado. Existem as duas opções. E lá você vai ter tudo a legislação, né? Características sensoriais, vai variar de acordo tanto o aroma quanto o aspecto, variar de acordo com a flora, né? A origem floral.
umidade, cinzas, lipídios, proteínas, fibras, pH 4 a 6. Ele vai ter todo esse aspecto aí da legislação. Mas antes de a gente entrar no pólen, vamos ver direitinho o que é a polinização. Então, a polinização nada mais é do que a transferência do grão de pólen, então que você tem a flor, né? A transferência do grão de pólen, que é o gameta masculino, e está presente nessa estrutura conhecida como antera, ele é transportado até o estigma. Então, o estigma é a parte feminina da flor. Esse pólen entra no estigma e vai até o ovário, onde ele fecunda o óvulo da flor, né, a parte feminina, e dá origem à semente. O que é uma autopolinização? Quando o grão de pólen é transportado dentro da mesma flor. E o que é uma polinização cruzada? Quando ele vai de uma flor para outra flor. Essa outra flor pode estar na mesma planta ou em uma outra planta. Certo? Porém, para esse grão de pólen, por exemplo, ir de uma planta para outra que está, sei lá, 5 metros, 10 metros ou 20 metros dela, dificilmente essa polinização cruzada vai ocorrer pela ação do vento ou da água, tá bom? Então, autopolinização ocorre, por exemplo, quando chove. Quando chove, cai gotícula de água aqui na antera, e essas gotículas de água transportam o pólen até o estigma, numa chuva, ou então o próprio vento, tá? Porém, plantas que têm o pólen mais pesado sempre vão depender de animais até para autopolinização. Mas para polinização cruzada, sempre a gente vai ter aí uma dependência o quê? De animais. Ou seja, 88% das plantas com flores são polinizadas por animais. Então, você tem desde borboleta, até morcegos, até mamíferos, tá? E principalmente as abelhas. Aves também, olha aí, ó, beija-flor. Então, são os animais que fazem mais a polinização cruzada. Certo? Então, aí, 88% das plantas são polinizadas no final por animais. Aonde os animais obtêm uma vantagem, qual que é essa vantagem? O néctar, né? Então, tem aqui a abelha se alimentando, o próprio morcego se alimentando, tanto do pólen quanto do néctar. E, ao mesmo tempo que, aqui, ó, joaninha também, então, ao mesmo tempo que a planta fornece o alimento na forma de açúcar aí do néctar, né? Para os animais, ela se beneficia porque os animais acabam levando esse pólen de uma planta a outra. Lembrando que a polinização entre plantas diferentes cruzada vai beneficiar o quê? Uma maior variabilidade genética. Porque a planta que sofre autopolinização, ela vai produzir um clone dela própria. Se você tem muitos clones, ou seja, plantas iguais, isso acaba sendo prejudicial, porque a hora que a planta passa por uma adversidade, uma doença, por exemplo, se todas forem iguais, todas morrem. E se ocorrer bastante polinização cruzada e você não tiver plantas iguais e sim plantas diferentes, pode ser que alguma ou outra sobreviva aí a uma condição adversa e que para a espécie é muito melhor, né? E dentre os animais que a gente viu ali, as abelhas são os principais polinizadores, por serem agentes eficientes, efetivos na reprodução sexuada de uma ampla variedade de espécies de plantas, tanto em ambientes naturais quanto em ambientes agrícolas. Por que ocorre isso? Porque a abelha possui o quê? A gente viu ali naquela foto anterior, né?
estrutura especializada para o transporte de pólen nas patas. Além disso, superfícies eletrostaticamente carregada, onde o pólen acaba grudando por uma questão de eletricidade. Aparelho bucal especializado para capturar o pólen. E pelos também, pelos especializados na coleta de pólen. Ou seja, a abelha é uma polinizadora profissional, sendo que, só relembrando, existem mais de 20 mil espécies de abelha no mundo, divididas em 6 famílias. No Brasil, estima-se que existam mais de 1.600 espécies de abelha. Aqui a gente está vendo diversas famílias, né? Adrenidae, Coletidae. Aqui embaixo as Apidae, ou seja, espécies do gênero Apis, onde está incluída a nossa Apis mellifera, tá? Que é a abelha comercial. E além dela, você tem todas essas daqui, ó, Melitidae, todas elas o quê? Especializadas, olha, o pólen grudando aqui no abdômen, você vê pólen no tórax, nas patas, principalmente, né? Então, não só a Apis mellifera, mas também outras espécies são especialistas aí na transferência desse pólen. Então, aí, algumas culturas, tá? Tomate, café, melancia, tá? As flores aí, ó, cheias de pólen. Melão, goiaba, maçã. Aí a gente tem as flores, ó, flor da laranjeira, o coco, tá? E aqui na sequência a respectiva planta. Aí o coco, tomate, café, melancia, pimentão, goiaba, maçã. Mesma coisa aqui, ó, as flores, né? Aí, o girassol, chuchu, canola, jabuticaba. Todas elas polinizadas por abelhas, ó, pepino, berinjela, pêssego, aqui a respectiva planta, olha aí. Jabuticaba, canola, berinjela, alfafa, que depois é servida de alimentação, de ração, na verdade, né, alfafa, algodão, que vai ser utilizado na produção de roupas, né, de linhas. Então, acredita-se, né, isso já tem estudos aqui, desde 2007, que os polinizadores melhoram ou aumentam 75% das culturas agrícolas importantes, influenciando 35% do suprimento alimentar humano. Em todos esses alimentos aí polinizados por abelhas. Estima-se que 400 bilhões de reais foi o serviço de polinização prestado pelas abelhas, ou seja, 10% do valor de toda a agricultura mundial foi o que as abelhas conseguiram o quê? Aumentar devido à sua capacidade de fazer a polinização. Porém, as abelhas vêm sendo ameaçadas, né? O uso de inseticidas e herbicidas, monocultura, desmatamento e poluição. Redução de habitats, né? Os polinizadores são afetados com a intensidade do manejo na agricultura. Porém, a solução para isso seria o quê? Ou é o quê? A criação de abelhas, né? A criação de abelhas não só aumenta a polinização, né? Pode trazer algum lucro aí, também pode ser um lazer, quando a gente fala de abelhas sem ferrão, conservação e até utilizada para educação ambiental. A abelha Apis mellifera é a que é de longe mais cultivada ou mais criada pelo homem, né? Porém, insetos selvagens, ou seja, abelhas nativas, polinizam a cultura de forma mais eficaz.
pois o maior tempo de visita aumenta a produção de fruto em 2 vezes quando comparada à Apis mellifera, que é a nossa abelha comercial. Ou seja, novas práticas devem considerar a gestão integrada de Apis mellifera e outras abelhas, abelhas selvagens, abelhas indígenas, aumentando o rendimento das culturas globais. Mesmo porque o número de colmeias vem diminuindo ao longo dos anos, né? Devido ao uso de pesticidas, doenças na Apis mellifera, tá? Degradação de habitats, etc, etc. Ou seja, a Apis mellifera, a população dela, né, vem o quê? Declinando, né? Principalmente na Europa, Estados Unidos, países do hemisfério norte, né? O número de Apis mellifera vem caindo. E qual pode ser uma solução? A criação de abelhas indígenas ou nativas, certo? Ou seja, uma complementa a outra. Não é que vamos parar de criar as Apis mellifera, muito pelo contrário. Deve ser incentivada tanto a Apis mellifera quanto as nativas. Entre as nativas, aí vamos ter o quê? As próprias apidae, que são parentes da Apis mellifera, olha aí, todas elas polinizando, ó, excelentes polinizadoras, quanto outras mais, aqui, ó, polinizando também, ó, polinização, quanto outras nativas mais desconhecidas, olha o pólen aqui em cima dela. Ou seja, as abelhas, né, que no Brasil temos mais de 1.600 espécies, são as grandes polinizadoras globais do mundo, tá? Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Castanha do Brasil, cultura amazônica de grande importância econômica, que é polinizada por uma ampla variedade de abelhas, todas elas abelhas nativas. Então, tem alguns estudos aí, né? Olha aí, quantas abelhas. Ó. Xilocopa frontalis, 63%. Que são as que polinizam a castanha, tá vendo? Então, você teve aí uma visita de 441 abelhas. Uma quantidade essa, mas também essa outra aqui. Isso só na castanha. Morango. Morango também é o quê? Polinizado por abelhas nativas. O morango polinizado tende a ser mais regular e o morango não polinizado tende a ser mais feio. Então, tem alguns estudos aí, ó, que, utilizando abelhas nativas, teve um aumento na produção, e não só aumento na produção, mas melhora na forma dos frutos, do morango. E assim, você vai ter diversos estudos, ó, esse aqui de 2013. Uruçu cinzenta, Melipona fasciculata, excelente para a produção de berinjela. Aí é o uruçu cinzenta polinizando a berinjela. Você teve o quê? A presença de abelha aumentou de 23% para 52% a frutificação, e a perda de frutos, que é de 76%, caiu para 47%. Aqui você tem o peso médio, né? De 213 foi para 418, com a presença de abelhas. E assim você vai ter o quê? Diversas culturas aí que dependem exclusivamente das abelhas nativas. Outras que são tanto polinizadas por abelhas nativas como pela Apis. E algumas que são polinizadas apenas pela nossa famosa aqui, ó, Apis mellifera. Então, ultimamente, né, a tendência é o quê? É incentivar a produção, não só da Apis mellifera, que é a abelha comercial,
como também das abelhas sem ferrão. E como é produzido o pólen? O apicultor, que vai ter a sua caixa, a sua colmeia aqui, coloca na entrada da colmeia essa espécie de tela onde as abelhas conseguem passar. Porém, uma grande parte desse grão de pólen cai aqui na entrada da abelha, na entrada da colmeia. Depois ele pode vir com uma... Daí ele coloca uma cesta aqui embaixo, né? Esse pólen fica preso aqui, cai lá, e depois ele vem e coleta esse pólen para comercializar. Esse pólen deve ser armazenado a temperaturas baixas, né? Normalmente, menos 10 graus por 2 dias. Então, ele congela ela para diminuir o número de bactérias, faz uma pré-limpeza e depois faz o quê? A desumidificação. Conforme a gente viu lá, 12 horas a 42 graus Celsius. Vai ocorrer a desidratação, ou seja, o pólen vai secar. Ele secando, ele fica mais fácil para prolonga o tempo de vida dele. Por quê? Bactérias, fungos e decompositores vão querer o quê? Vão querer comer esse pólen. Por quê? Porque ele é fonte de proteína. Então, ele degrada muito facilmente. Agora, o apicultor fazendo essa desidratação em estufa com ventilação, ou desumidificação, ou desidratação, ou seja, secagem, ele pode depois o quê? Comercializar o pólen nessa forma aqui, ó, na forma de desidratado. O que o pólen vai ter? Vai ter glicídios, né? Ou seja, carboidratos de 25% a 42%, lipídios de 1 a 14% e proteínas, ó, proteínas de 11 a 29%. Ou seja, o pólen é rico em proteínas. Além disso, sais minerais e diversos outros nutrientes aí. Vitaminas. Em 1 grama de pólen foram encontradas vitaminas do complexo B, todas, ó, B1, B2, B3, 5, 7, 6, 8, 9, B12. Além disso, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina A. Ou seja, tem todas as vitaminas. É igual geleia real, quase. Aminoácidos. Diversos aminoácidos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todos os aminoácidos aí presentes, tá? Então, ou seja, é uma proteína de alto valor biológico. Por quê? Porque tem um pouco de todos os aminoácidos. E o valor terapêutico? Para que serve o pólen? Então, tem diversos estudos aí, mas realça o que? Aumenta a imunidade, combate a anemia, energizante, regulação hormonal, cuida da visão noturna, metabolismo, previne envelhecimento cerebral, auxilia no funcionamento do aparelho urinário. E como consumir? Crianças, 1 colher de chá por dia, ou seja, é um pouquinho só, é que nem os outros produtos. É que nem os outros